Quadrados mágicos. Um quadrado mágico é uma tabela quadrada de lado n, onde a soma dos números das linhas, das colunas e das diagonais é constante, sendo que nenhum destes números se repete. Existem diversos tipos de quadrados mágicos, e o mais conhecido é o quadrado de ordem 3. Coloca-se números de 1 a 9 sem repetição, nos quais somam-se cada linha, coluna e diagonal com o resultado 15. Esse resultado invariável é denominado constante do quadrado ou constante mágica, K. Fórmula para se determinar a constante mágica. A fórmula é K igual a meio vezes N vezes, entre parênteses, N ao quadrado mais 1. Origem. Acredita-se que os chineses foram os primeiros a descobrir as propriedades dos quadrados mágicos e provavelmente foram também os seus inventores. A história desses quadrados pode ser encontrada no livro chinês I Ching, escrito há cerca de 3.000 anos. Conta a lenda que enquanto meditava nas margens do rio Lo, o imperador da antiga China, chamado Yu, 2800 a.C., da dinastia Xia, viu emergir uma tartaruga, considerado um animal sagrado, com estranhas marcas no casco. Yu percebeu que as marcas na forma de nós, feitos num tipo de barbante, podiam ser transformadas em números e que todos eles somavam 15 em todas as direções, como se fossem algarismos mágicos. Não se sabe ao certo a sua origem, mas há registro do uso do quadrado mágico em épocas muito antigas na China e na Índia. Os historiadores dizem que os quadrados mágicos surgiram há cerca de 3.000 anos na China e na Índia. O primeiro registro do quadrado de 9 casas, 3x3, que é o mais conhecido, foi visto em um manuscrito árabe no fim do século VIII e atribuído a Apolônio de Tiana, por Marcellin Berthelot. O nome quadrado mágico foi dado pois na época achava-se que esses tipos de quadrados tivessem poderes especiais. Durante a Idade Média, os quadrados mágicos se tornaram muito populares pelo seu uso em pentáculos e talismãs. Nesses, eles eram associados a planetas que atribuíam a eles o poder de atrair proteção astral. No século XV, os quadrados mágicos ficaram conhecidos na Europa a partir da obra Tratado de Quadrados Mágicos, do escritor bizantino Manuel Moscopoulos. Na civilização hindu encontra-se o mais antigo quadrado mágico de ordem 4, identificado no mundo, mais especificamente na obra Brahad Samhita, escrita pelo polimata indiano Varahamihara, ao redor do ano 587 d.C. Então esse aqui foi o mais antigo quadrado mágico de ordem 4 identificado. Quadrados mágicos de ordem 3 até ordem 9. Então aqui eu tenho desde ordem 3 até a ordem 9 os quadrados de ordem n, de 3 a 9, com o valor de K de cada um. Classificações. Existem alguns tipos de quadrados mágicos que possuem algumas particularidades e por esse motivo recebem algumas classificações. São elas: quadrado imperfeito ou defeituoso, quadrado hipermágico e quadrado diabólico. Veja as características de cada um desses tipos. Quadrado imperfeito ou defeituoso é aquele que não segue todas as regras de um quadrado mágico. Por exemplo, as somas das linhas não são iguais às somas das colunas e diagonais.
Quadrado hipermágico é aquele que, além de obedecer às regras básicas de um quadrado mágico, possui algumas propriedades adicionais. Por exemplo, um quadrado mágico, onde, trocando duas colunas de lugar, outro quadrado mágico é formado. Quadrado diabólico. Se um quadrado hipermágico tem sua linha transportada de baixo para cima, ou sua coluna transportada da direita para a esquerda e continua a apresentar a mesma constante, fala-se de um caso bastante curioso, o quadrado diabólico. Então aqui tem um exemplo retirado do livro O Homem que Calculava. Quadrado mágico 3x3. Existem diversos tipos de quadrados mágicos, e o mais conhecido é o quadrado de ordem 3. Coloca-se números de 1 a 9 sem repetição, nos quais somam-se cada linha, coluna e diagonal, com o resultado 15. Então, cada quadrado mágico 3x3, ele vale 15. Algumas observações. Os números pares sempre permanecem nas pontas. Os números 4 e 6 não podem estar na mesma linha. O total que você quiser obter em todos os sentidos deve ser dividido por 3. O valor dessa divisão deverá ser o número que será colocado no centro do quadrado. A gente pode ver aqui, 15 dividido por 3 igual a 5, e o 5 aparece no centro dos quadrados. Existem algumas respostas para esse tipo de quadrado mágico. Então aqui eu tenho alguns tipos, né, de quadrado mágico de ordem 3. Quadrado mágico 4x4. Para um quadrado mágico de ordem 4, existem 880 combinações diferentes para a obtenção da constante mágica. Então aqui eu tenho exemplo de alguns quadrados mágicos perfeitos. Quadrado mágico de Dürer. Albert Dürer, em sua obra Melancolia, de 1514, retrata uma variante de quadrado mágico de ordem 4, cujas disposições numéricas apresentam particularidades interessantes. Um fato interessante sobre essa obra é que o número 34 não aparece somente na soma das linhas, colunas e diagonais, como se espera de um quadrado mágico, mas em outras ordens também. Então aqui tem alguns exemplos. Dividindo o quadrado em outros 4 quadrados, conforme eu tenho aqui nessa imagem, a soma dos números de cada um deles é 34, e a soma dos 4 números centrais também é 34. Outra particularidade, a soma dos extremos do quadrado é 34. Somando aqui os extremos, resulta 34. A soma dos números entre os extremos é 34. Somando aqui, essas áreas que estão em vermelho e verde, resulta 34. A soma dos números que formam um círculo ao redor dos números centrais, aqui, também resulta 34. Como criar um quadrado mágico de qualquer tamanho? A questão de como criar diversos tipos de quadrados mágicos vem intrigando os matemáticos há séculos. Há 3 casos diferentes: quadrados mágicos ímpares, do tipo 4 vezes n e do tipo 4 vezes n mais 2. Para cada caso, há um algoritmo diferente. Então, caso 1, quadrados mágicos ímpares são os que têm número de lado ímpar, por exemplo, 3, 5, 7, etc. Então, nós vamos ver aqui, no caso de um quadrado mágico de ordem 3. Começar colocando 1 na célula superior do meio, nessa posição, andar uma casa para a esquerda e uma para cima, uma para a esquerda e uma para cima, para colocar o próximo número. Como o tabuleiro acaba, é como se ele desse a volta e colocasse o número no canto inferior, ou seja, o 2 vem aqui, terminou, então ele dá a volta, o 2 vem aqui.
ir repetindo o passo acima do número 2 para o número 3. Então eu venho aqui o 2, ele sobe, então ele vai aparecer aqui do outro lado, né? Porque aqui acabou, então ele aparece aqui do outro lado, o 3. Aí o 3, se eu fizer a mesma coisa, vai chegar numa casa ocupada. Quando a casa em questão já estiver ocupada, como no caso ao lado, tá? Colocar o próximo número imediatamente abaixo da casa de referência. Então, em vez de eu fazer aquela coisa de ir para a esquerda e subir, eu coloco abaixo, imediatamente abaixo da casa de referência. Então, aparece aqui o 4. Continuo fazendo a mesma coisa com o 4. Então, vem à esquerda e sobe 1. Então, o 5 vai aparecer nessa casa aqui do meio. E seguindo esses passos, nós vamos ter isso aqui. Isso é suficiente para gerar qualquer quadrado mágico ímpar. Observação: devido à simetria, tanto faz ir para a direita ou para a esquerda no primeiro passo. Então foi dito aqui que onde eu tenho 1, vai para a esquerda e depois sobe uma casa, mas eu poderia ir para a direita e subir uma casa também. Eu teria esse resultado. Caso 2, quadrados de ordem 4 vezes n, ou seja, quadrados de lado 4, 8, 12, 16 e assim por diante. Colocar os números de 1 a 16 sequencialmente na grade. Então 1, 2, 3, 4 e assim por diante. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 e 16. Apagar os números da diagonal principal e da diagonal secundária. Né? Então, apagar o número dessas duas diagonais, como nesse exemplo aqui. Então, vou restar esses números aqui. Agora, imagine o grid preenchido sequencialmente, mas na ordem inversa. Então, em vez de começar aqui com 1, começa aqui embaixo com 1. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 e 16. Neste grid inverso, apagar todos os números que não são das diagonais principal e secundária. Então, os números das diagonais, eles ficam, e os demais são apagados. Eu junto os quadrados semi-preenchidos e nós vamos ter esse quadrado mágico. Existem outras 879 maneiras diferentes de dispor os 16 números de modo a obter um quadrado mágico. Para a ordem 8, 12, é similar, é só imaginar um quadrado 8 por 8 sendo dividido em 4 quadrados 4 por 4 e para cada quadrado 4 por 4 aplicar o padrão acima. Caso 3, ordem 4 vezes n mais 2. São quadrados com casa 6, 10, 14, etc., em que os algoritmos acima não funcionam. Esse caso é mais complicado e não veremos aqui.